Eu gosto de começar as minhas aulas e as minhas palestras sobre física quântica, os meus cursos, chamando atenção para um grande falatório sobre física quântica que atualmente ouve-se por todos os lugares. De fato, as pessoas estão falando sobre física quântica. Ao longo da história, tem surgido muitos falatórios sobre conhecimentos novos que surgem. Isso não é só com a física quântica. Houve-se intensamente falatórios sobre discos voadores. De vez em quando surge notícias de que o mundo vai acabar numa determinada data, sob algumas profecias, e isso é comum. Mas desta vez, de fato, trata-se de um falatório diferente. Este falatório sobre física quântica diferencia-se de todos os falatórios anteriores. Uma das características destes falatórios que alcançam o povo, que alcançam o grande público, é o fato esses falatórios, eles virem carregados de misticismo, de crenças. Mas desta vez ocorre o contrário. Quem iniciou esse falatório, quem começou a falar das coisas mal assombradas da física quântica, não foi o povo e nem o místico, mas foram os próprios físicos, no formalismo das suas equações e nos laboratórios de experimentos. Porque essas coisas esquisitas que se ouve falar sobre falatório não está deixando perplexo apenas o povo, mas também os próprios físicos. Eles estão muito espantados com os mistérios, com as coisas mal assombradas trazidas pela fenomenologia quântica. A física quântica, diferentemente de um assunto místico, a física quântica deu origem a muitos prêmios Nobel na área da física quântica. Portanto, ela tem um substrato epistemológico científico respeitável. E não apenas, a física quântica não é algo apenas teórico, que pode ser interpretada e que pode ser utilizada como ferramental matemático. Não. Este é o fato interessante. A física quântica pode ser utilizada no dia a dia para resolver problemas, para concretizar projetos, para superar deficiências, para curar doenças, para interpretar e decodificar o mundo e a realidade. O problema é que os efeitos quânticos, eles não são visíveis na nossa vida do dia a dia. Eles não são tangíveis, eles não são ponderáveis, eles são invisíveis. Mas nem por isso eles são místicos. E essa garantia de que nós podemos acreditar na existência dos processos quânticos, mesmo sendo invisíveis, os próprios físicos é quem dão essa garantia. Sobre este falatório a respeito da física quântica, houve-se coisas absurdas e incríveis. A mente humana pode materializar partículas e
pode criar contextos necessários para as nossas atividades, para os nossos projetos, que é possível também atrair pessoas para compor a realização dos nossos projetos, das nossas atividades, que é possível também agir à distância, atuar sobre pessoas, sobre coisas, sobre lugares, que é o tal do efeito não local, curar doenças incuráveis. De fato, houve-se afirmações impactantes. Você pode, utilizando as ferramentas da física quântica, projetar os contextos necessários e adequados à concretização dos seus projetos, formar cenários, circunstâncias favoráveis. Também ouve-se falar no tal do emaranhamento, onde tudo já existe pronto, o teu projeto com os detalhes, com as energias, as forças, tudo que é necessário, essas coisas já existem. E isso é o tal do emaranhamento. E veja bem que não são os místicos que inventaram isso. Isso vem do formalismo matemático, vem dos cálculos, vem do experimento, vem do comportamento dos objetos quânticos. Esta é a garantia que nós damos. O primeiro aspecto, por exemplo, e aqui é importante, tratando-se de um curso de natureza científica, é importante enfocar isso. Existem físicos materialistas que não aceitam a utilização da física, dos seus princípios, das suas leis, na realidade humana, nas atividades humanas. Ou seja, são estes físicos que não aceitam fundamentos metafísicos e espirituais dentro da física quântica. Eu mesmo tenho recebido muitas críticas através do YouTube, através do Facebook, criticando os meus vídeos, quando eu afirmo que a física quântica, para ser compreendida na sua fenomenologia essencial, é preciso referências à metafísica e à transcendência. Essas críticas são pesadas. Mas tudo o que se fala a respeito dessa fenomenologia misteriosa da física quântica tem um fundamento científico, formal. Complementaridade, por exemplo, função de onda, colapso da função de onda, o efeito não local, o emaranhamento quântico, descoerência quântica, tunelamento quântico, o efeito Zenon quântico, a cadeia de von Neumann. Isso tudo são processos, são princípios, são leis, são proposições que são extraídas da física quântica através do formalismo matemático e através de experimentos. Então, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que fundamenta a utilização prática na vida das pessoas, no seu dia a dia, ali onde as pessoas constroem os seus projetos, e todos os setores da realidade humana, quase sem exceção. Não fica restrita apenas a um
determinado campo, ela serve para a física quântica como ferramenta para concretizar projetos, resolver problemas, superar deficiências, curar doenças, produzir contextos, interpretar e decodificar realidades. Além das pessoas estarem falando sobre a física quântica, elas estão se tornando usuárias da física quântica. Elas estão trazendo a física quântica para dentro das suas vidas. O terceiro aspecto sobre esse falatório é que ele se tornou um assunto universal. Todo mundo está falando. Não são apenas cientistas, físicos, jovens, pessoas maduras, pessoas letradas, homens, mulheres. Este assunto, você ouve ele sendo discutido por crentes, por ateus, né? Por místicos, por religiosos, por cientistas. Estão falando sobre esta mesma coisa. Portanto, este caráter de universalidade deste assunto sobre a física quântica de fato, é impossível não acreditar de que algo transcendente está por trás deste falatório. Isto é um fato. Um outro aspecto interessante isto aqui agora é algo importantíssimo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso, porque isso ocorre comigo, ocorreu comigo e está ocorrendo. As pessoas, quando se envolvem com o assunto da física quântica, quando este envolvimento não é superficial intelectualmente, elas ficam diferentes. As pessoas mudam. A relação das pessoas com o mundo fica diferente. A relação com os ambientes. A física quântica modifica as pessoas. A relação com o sol, a relação com a chuva, a relação com o calor, a relação com a noite, com o inverno. Os cenários cósmicos passam a atuar sobre as pessoas de um modo diferente. Também muda a própria fisiologia das pessoas. Isto é um fato fantástico. O sistema de nutrição das pessoas muda, a aceitação ou a rejeição de certos alimentos, isto aí é ativado quando as pessoas se envolvem no assunto da física quântica. O apetite da pessoa fica modulado, o temperamento da pessoa, a própria sexualidade muda, ela é modulada. Isto de fato acontece. A sensibilidade psíquica, a sensibilidade às coisas, a sensibilidade à música, a sensibilidade aos conceitos, a sensibilidade aos acontecimentos, a pessoa muda. O intelecto da pessoa muda também, sua capacidade cognitiva muda. O poder de compreensão, o poder de intelecção, o poder de raciocínio, as intuições afloram com mais intensidade e com mais frequência. A capacidade de percepção das coisas, a percepção visual, a percepção auditiva, a percepção tátil, a capacidade de síntese, fazer sínteses, perceber padrões nas coisas, perceber tendências,
a visão de totalidade muda também. Uma capacidade cognitiva, uma capacidade intelectual emerge quando a pessoa introjeta a física quântica na sua vida de uma forma não superficial. Esse interesse geral pela física quântica é como se fosse um fruto lentamente sazonado na época certa. É como se a humanidade, na forma de uma compreensão mais sensível e mais profunda, demonstrasse universalmente uma mesma tendência para as coisas do espírito, para assuntos metafísicos, para assuntos transcendentes, para as coisas essenciais. A humanidade parece que é um fruto da física quântica, né? Uma das grandes contribuições deste falatório sobre a física quântica é que as pessoas estão refletindo no nível das essências. E já não se trata mais de superficialidade. Pois nós sabemos que a física quântica é uma física das essências. É a física que vai no princípio das coisas. Nós sabemos, em filosofia, que a causa das coisas, a causa dos acontecimentos, a causa dos processos, dos fenômenos, ela está na essência e não no aspecto estrutural, molecular dos objetos. De fato, se você está envolvido nisso, e certamente se você está me assistindo aqui, é porque você adquiriu o curso, você também está nesta ciranda. Você faz parte deste processo. Nós estamos assistindo, na verdade, um salto de qualidade intelectual. Um salto de sensibilidade espiritual. Um salto de sensibilidade psíquica. Sensibilidade perceptiva. É este o significado deste grande falatório sobre física quântica. Certamente, eu já frisei aqui, você está envolvido nisso. Nós damos aqui toda a garantia nossa sobre estes físicos materialistas que negam transcendências, essências e espiritualidades. Esses físicos materialistas que negam que a física quântica não pode ser utilizada como ferramenta no plano prático, no plano do cotidiano, não acredite neles. Trata-se de puro preconceito intelectual, porque eles são inteligentes, eles não são burros. Trata-se de dogma epistemológico, dogma científico. Eu já denunciei isso no YouTube. Esses físicos que negam a física, normalmente, eles são físicos jovens, que com 30 anos, 28, 30 anos, já passaram pelos bacharelados, já passaram pelos mestrados, passaram já pelos doutorado, pelo pós-doutorado, e que já viram tudo. Mas são pessoas que não têm experiência da vida. São pessoas que não viveram o suficiente, não viveram emoções profundas, não tiveram que superar dificuldades extremas. A maioria não passou pela experiência da paternidade, pela experiência da maternidade. São esses meninos que são assim, eles me fazem lembrar aquele conjunto, Os Menudos, algumas décadas atrás,
Uns adolescentes penteadinho, arrumadinho, cuidadinho, e que surgiram criando impactos. A esses físicos jovens que acham que não existe na física quântica transcendência, que não existe metafísica, que não existe essência, que não existe espiritualidade, para mim, estes são os menudos da física. E também tem os físicos maduros, idosos, os materialistas, os positivistas, que negam por negar, são dogmáticos, epistemologicamente falando. Negam espiritualidade e metafísica. Estes são os tiozão da física. Os tiozão da física. Daí porque, então, este grande falatório, ele é um falatório diferente de tudo que já surgiu. É um falatório universal, está envolvendo todo mundo. Os físicos estão envolvidos nisso, juntamente com místicos e justamente com o público não especializado. Este falatório tem algo diferente.